Bom, tem um debate que volta e meia aparece aqui no grupo agora, principalmente no Telegram. Leandro já fez esse debate, o Palhano, a gente já discutiu, o próprio Borella entrou. E então acho que a primeira coisa que a gente tem que definir, que a sociedade como um todo, né, nós vamos chamar de cosmosvisões. Né? Cosmosvisões são o conjunto de valores, ideias, conceitos que aparecem na sociedade distribuído por vários lugares. Cosmovisão eu acho que é um nome mais adequado para tudo. Então, quando você fala assim, o que existe na sociedade? São ideologias? Não, são cosmovisões. As cosmovisões incluem, e eu botei duas coisas aí, a religião, né, os pensamentos religiosos e as ideologias, que são os pensamentos sociais, políticos e econômicos. São as duas grandes cosmovisões, né? E aí essas cosmovisões aí são recheadas, se a gente quiser botar ali, dos pensamentos científicos, das explicações sobre as coisas do mundo. Então aí a gente vai colocar essa visão, né? Então a gente tem esse conjunto de cosmovisões, tá certo? Quando a gente fala de cosmovisão, e aí o Leandro está colocando especificamente esse debate volta, como é que a gente localiza as ideologias? E aí eu vou fazer uma proposta aqui de encaminhamento para a gente pensar ideologias. Então, eu acho que as religiões, elas trabalham basicamente com pecados e morte. É isso que você vai precisar, as pessoas têm as suas fraquezas, né? Têm os seus sofrimentos e precisam de uma coisa mais ampla para conviver melhor com isso. Essa é a minha visão. Você pode falar que tem milhares de outras coisas, mas se a gente olhar na história, né, são essas as questões centrais. Como eu lido com as minhas fraquezas e como eu encaro, né, os momentos difíceis de perda, de dor, etc, etc, de pedidos e tal. Então aí você tem as religiões. Depois você tem as ciências para explicar, para resolver os problemas complexos. E eu tenho colocado isso, ciência é resolução de problemas complexos. Problemas simples, você não precisa de ciência. Problemas complexos, você pede ajuda aos universitários. E aí vem as ideologias. As ideologias, e aí se a gente poderia dizer tanto as religiões como a ciência, são propostas para que você aplique essas ideias. As cosmovisões são conceitos abstratos que vão ser aplicados. E aí você vai para a aplicação de tudo. Então, num determinado momento, determinadas religiões tribais funcionavam, depois veio o monoteísmo, depois teve a atualização do monoteísmo no final da Idade Média, que você teve, então, outros modelos de religiões, você tem várias religiões, então você tem as aplicações das religiões, que vão interferir nas ideologias e, obviamente, vão interferir na ciência, tudo está mais ou menos conversando. Então, quando a gente fala de ideologia, a ideologia é uma proposta de cultura. A ideologia se dedica basicamente a definir quais são as políticas, qual é a melhor forma da gente organizar coletivamente uma sociedade social, política e econômica. Isso são as ideologias. As ideologias são propostas de ideologia. São propostas de cultura. Aí você vai testar isso. E a mesma coisa a ciência, a mesma coisa a religião. Você vai testar isso. Então as cosmovisões partem de hipóteses. E aí você vai testar. No momento que você vai testar, aquilo tem resultados positivos ou negativos para a sobrevivência. Que aí você poderia dizer claramente se aquilo ali permite, número 1, aumentar a população, melhorar a qualidade de vida da população. Significa o quê? Que as pessoas estão resolvendo seu problema de sobrevivência cada vez melhor. Sim ou não? Estão melhorando ou piorando? Aí quando você vai fazer avaliações, tem vários livros hoje que estão sendo colocados no mercado, mostrando dados e fatos de como a sociedade humana melhorou nos últimos 100 anos. Só que a gente olha para as coisas que são ruins. A gente olha para o fato hoje, mas não olha para a sequência, para o passado. Está melhorando ou está piorando? Então, as ideologias são propostas de cultura. E tem determinadas ideologias que foram propostas de cultura e não conseguiram passar pelo teste.
porque a melhoria da qualidade da sobrevivência não veio. Então são ideologias que não conseguem se transformar em cultura. Elas tentam, voltam para trás. Tentam, voltam para trás. E tem outras ideologias. Então, quando você tem uma ideologia que ela se transforma em cultura, ela passa a ser utilizada em várias zonas de atração, aí você já não é mais uma ideologia, já passa a ser uma cultura em operação. E aí quando você vai avaliar uma cultura, você não vai avaliar da mesma maneira que a ideologia. A ideologia é uma proposta. Então, por exemplo, se você analisar o sistema americano, né, social, político e econômico, ele não é uma ideologia com uma proposta de ideologia. Isso foi na hora que criaram lá a Constituição, né, os que eles chamam lá de pais fundadores, criaram a Constituição, os conceitos, e colocou para rodar. No momento que coloca para rodar, você tem uma cultura. E aí você vai ter que avaliar, né, a cultura rodando, com suas falhas e defeitos. Mas não é uma ideologia. Aí você vai compara o passado com o presente e compara o presente com os outros presentes, com os outros países. E aí você vai, então, na comparação passado, presente, presente, você vai fazendo uma avaliação daquela cultura que está andando. Então aí você vai definindo as coisas. Então é um pouco por aí. Então eu acho que a gente tem que trabalhar como conceito geral, grandão, cosmovisões. Existe a cosmovisão religiosa, quer dizer, as macro, né? Religiosa, ideológica e científica, que aí transitam. Às vezes a religião entra para a ciência, às vezes a ciência entra para a religião, às vezes a ideologia percorre tudo, mas são mais ou menos essas coisas. Então isso aí é uma base para a gente pensar. E aí, a partir daí, a gente começa a desdobrar as discussões. É um pouco por aí, o que vocês dizem? Bom, pessoal, se você está ouvindo esse áudio foi produzido em março, liberado para a internet aberta no segundo semestre de 2020. Se você quiser participar dos grupos sêniores, tem que fazer a formação interna da escola e você vai ter o debate diário, o debate de ponta sobre futurismo competitivo. E eu estou te convidando.